Milionário finge ter câncer só para ver a reação dos filhos. Mas o que ele escuta? Oswaldo Ferreira nunca imaginou que chegaria aos 67 anos duvidando do amor de seus próprios filhos. O império imobiliário que construiu durante décadas tinha lhe dado tudo, exceto a certeza de que sua família o amava pelo que ele era, e não pelo que ele possuía. Foi quando escutou aquela conversa entre Marcelo e Patrícia na sala de sua cobertura que a desconfiança se transformou em uma decisão desesperada. Seus 2 filhos mais velhos discutiam sobre como dividir os bens quando ele não estivesse mais ali, como se sua partida fosse apenas uma questão de tempo e planejamento. Oswaldo estava no escritório revisando contratos quando ouviu as vozes vindas da sala de estar. Normalmente, não prestava atenção às conversas dos filhos, mas algo no tom de Marcelo chamou sua atenção. Pai está ficando mais esquecido, dizia Marcelo, o filho de 42 anos que sempre foi o mais pragmático dos 3. Acho que deveríamos começar a conversar sobre como vamos gerir tudo quando chegar a hora. Marcelo, ele está bem de saúde, respondeu Patrícia, a filha do meio, de 38 anos, formada em Direito. Não podemos ficar planejando essas coisas enquanto ele está aqui. Patrícia, seja realista. Ele tem quase 70 anos. Não estou desejando nada ruim, mas precisamos nos preparar. A empresa, os imóveis, os investimentos, é muita coisa para deixar no improviso. Oswaldo sentiu o peito apertar. Não era a primeira vez que imaginava que os filhos pensavam nessas questões, mas escutar abertamente era diferente. E o Rafael? Perguntou Patrícia, mencionando o filho mais novo. Ele também tem direito a participar dessas decisões. Rafael mal aparece aqui. Desde que virou professor, parece que tem vergonha da família. Deixa ele com a parte dele e pronto. As palavras de Marcelo ecoaram na mente de Oswaldo como um soco no estômago. Rafael, seu caçula de 35 anos, realmente tinha se distanciado depois que decidiu seguir a carreira acadêmica em vez de entrar nos negócios da família. Oswaldo fechou silenciosamente a porta do escritório e se afastou da conversa. Naquela noite, não conseguiu dormir. Pensou em Elizabeth, sua esposa que havia partido há 3 anos. Ela sempre dizia que ele estava sendo paranoico com relação aos filhos, que eles o amavam de verdade. Mas agora, sozinho naquela casa enorme, as dúvidas tomavam conta de sua mente. Na manhã seguinte, uma ideia começou a se formar em sua mente. Era arriscada, talvez até cruel, mas ele precisava saber a verdade. Precisava descobrir se seus filhos realmente se importavam com ele ou se estavam apenas esperando o momento certo para reivindicar sua herança. Oswaldo ligou para Dr. Henrique Campos, um médico particular que atendia sua família há anos. Dr. Henrique tinha uma clínica privada no bairro mais nobre da cidade e sempre foi discreto com os assuntos de seus pacientes ricos. Dr. Henrique, preciso falar com o senhor sobre algo delicado, disse Oswaldo durante a ligação. Claro, Sr. Oswaldo. Quer marcar uma consulta? Não exatamente. É sobre uma situação específica. Posso ir até seu consultório hoje? Algumas horas depois, Oswaldo estava sentado na poltrona de couro do consultório elegante de Dr. Henrique. O médico, um homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e uma barba bem aparada, escutou atentamente a proposta inusitada. Senhor Oswaldo, entendo sua preocupação, mas o que está pedindo é complicado, disse Dr. Henrique ajustando os óculos. Criar laudos médicos falsos pode ter consequências sérias. Doutor, não estou pedindo para fazer nada permanente. Só preciso de alguns exames que mostrem uma suspeita. Algo que faça meus filhos pensarem que eu posso estar com um problema sério de saúde. Doutor, Henrique suspirou profundamente. E por que não conversa diretamente com eles sobre suas preocupações? Porque eles vão negar tudo. Vão dizer que me amam, que só querem o melhor para mim. Preciso ver as reações genuínas deles quando acharem que vou partir em breve. O médico ficou em silêncio por alguns minutos, claramente desconfortável com a situação. Oswaldo aproveitou para insistir. Doutor, o senhor me conhece há 15 anos. Sabe que não sou uma pessoa impulsiva. Mas preciso dessa resposta.
Se descobrir que meus filhos realmente se importam comigo, vou confessar tudo e pedir desculpas. Se descobrir que só estão interessados no dinheiro, o que vai fazer nesse caso? Vou repensar toda a minha vida e minhas decisões. Dr. Henrique finalmente concordou, mas com condições. 3 meses no máximo, e só se prometer que vai encerrar essa situação se as coisas saírem do controle. Prometido. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Uma semana depois, Osvaldo estava no Hospital São Lucas, um dos mais conceituados da cidade. Havia contado para os filhos que estava sentindo algumas dores no peito e que Dr. Henrique havia pedido alguns exames mais detalhados como precaução. O hospital era moderno, com corredores amplos e bem iluminados. Osvaldo estava em um quarto particular, vestindo a camisola azul claro que os pacientes usavam. Uma bolsa de soro estava conectada ao suporte metálico ao lado de sua cama, mais por teatralidade do que por necessidade médica real. Marcelo foi o primeiro a chegar. Entrou no quarto com o rosto preocupado, mas Osvaldo notou que ele verificou o celular 2 vezes durante os primeiros 5 minutos de visita. — Como está se sentindo, pai? — perguntou Marcelo, puxando uma cadeira para perto da cama. — Cansado, filho. Os médicos estão fazendo vários exames. Dr. Henrique disse que pode ser algo mais sério. Osvaldo estudou a reação do filho. Marcelo pareceu genuinamente preocupado, mas havia algo em seus olhos que não conseguia decifrar. Era medo? Tristeza? Ou apenas ansiedade sobre o que isso poderia significar para a família? Pai, não fica pensando besteira. O senhor sempre foi forte. Com certeza não é nada demais. Marcelo, quero que saiba que sempre me orgulhei muito de você. Do homem que se tornou dos seus negócios. Pai, para com isso. O senhor vai ficar bem e vamos ter muitos anos pela frente ainda. Mas Osvaldo percebeu que Marcelo mudou de assunto rapidamente, perguntando sobre questões práticas do hospital. Se o plano de saúde estava cobrindo tudo, se precisava de algo específico. Não havia o desespero emocional que ele esperava ver. Patrícia chegou cerca de 1 hora depois, carregando uma pasta de couro preta, que Osvaldo reconheceu como sendo do escritório de advocacia onde ela trabalhava. Pai, que susto, disse ela, beijando-o na testa. Marcelo me ligou contando sobre os exames. Só estão checando umas coisas, querida. Nada demais. Patrícia se sentou na poltrona ao lado da cama e, depois de alguns minutos de conversa sobre seu estado de saúde, abriu a pasta. Pai, aproveitando que estamos aqui, queria conversar sobre algumas questões legais. Nada urgente, mas é sempre bom deixar tudo organizado. O coração de Osvaldo disparou. Era exatamente o que ele temia. Patrícia estava trazendo papéis sobre herança e sucessão para um pai que estava apenas fazendo exames de rotina. Que tipo de questões, Patrícia? Bem, a empresa está no seu nome. Se acontecer alguma coisa... Quer dizer, não que vá acontecer, mas é bom ter um plano de sucessão. Evita problemas legais futuros. Filha, estou aqui fazendo uns exames, não estou no leito de morte. Patrícia corou ligeiramente. Pai, não é isso. É só que sou advogada. E sei como essas situações podem se complicar se não estiverem bem documentadas. É só uma precaução. Osvaldo fingiu estar cansado e pediu para ela deixar os papéis para depois. Patrícia concordou, mas ele notou a leve irritação em seus olhos antes dela guardar a pasta. Rafael foi o último a aparecer. Chegou já no final da tarde, ainda vestindo a roupa social que usava para dar aulas na universidade. Osvaldo não o via há quase 1 mês. Pai, desculpe ter demorado para vir. Tive aulas o dia todo e só soube agora pelos meus irmãos, disse Rafael, parecendo genuinamente arrependido. Não se preocupe, filho. Sei que você tem suas responsabilidades. Rafael puxou a cadeira e se sentou mais próximo da cama do que os outros filhos haviam feito. Osvaldo notou que ele segurava sua mão enquanto conversavam. Como está se sentindo? Os médicos disseram alguma coisa específica? Ainda estão investigando, mas você sabe como é na nossa idade, qualquer coisa pode ser sinal de problemas maiores. Rafael permaneceu em silêncio por um momento, apenas segurando a mão do pai.
Osvaldo se sentiu tocado pela demonstração de carinho, algo que não acontecia entre eles há muito tempo. Pai, sei que nossa relação não está das melhores nos últimos anos. Sei que o senhor ficou decepcionado quando decidi não entrar na empresa. Rafael, deixa eu terminar, pai. Quero que saiba que, independente das nossas diferenças sobre trabalho e dinheiro, eu te amo muito. O senhor é meu pai e nada vai mudar isso. Pela primeira vez desde que começou com a farsa, Osvaldo sentiu uma pontada de arrependimento. A sinceridade de Rafael parecia genuína, e ele estava começando a questionar se estava fazendo a coisa certa. À noite, quando estava sozinho no quarto, Osvaldo refletiu sobre as visitas do dia. Marcelo havia se mostrado preocupado, mas de forma prática. Patrícia trouxe documentos legais para um pai que supostamente estava apenas fazendo exames de rotina. Rafael foi o que demonstrou mais afeto, mas também era o que menos visitava a família nos últimos anos. Na manhã seguinte, Dr. Henrique apareceu para uma visita médica oficial. Eles precisavam manter as aparências. Como está se sentindo hoje, Sr. Osvaldo? Perguntou o Dr. Henrique em voz alta, sabendo que enfermeiros e outros funcionários podiam estar escutando. Um pouco melhor, doutor. As dores no peito diminuíram. Ótimo. Os primeiros exames mostraram algumas alterações que merecem investigação mais aprofundada. Vamos fazer alguns exames complementares amanhã. Quando ficaram sozinhos, Dr. Henrique baixou a voz. Como foram as reações da família ontem? Confusas, admitiu Osvaldo. Não sei se estou descobrindo a verdade ou criando problemas onde eles não existem. Quer parar com isso? Ainda não. Preciso de mais tempo para entender as reações deles. Dr. Henrique suspirou. Lembre-se do que combinamos. 3 meses no máximo. Durante o resto da semana, Osvaldo continuou recebendo visitas da família. Marcelo aparecia todas as tardes depois do trabalho, geralmente falando sobre questões práticas da empresa e perguntando se precisava tomar alguma decisão urgente sobre negócios. Patrícia voltou 2 vezes, sempre com a pasta de documentos. Na segunda visita, ela insistiu mais sobre a necessidade de organizar a sucessão da empresa. Pai, não é que esteja esperando que aconteça algo ruim, mas como advogada, vejo todos os dias famílias que se destroem por causa de heranças mal planejadas, explicou ela. É só uma questão de responsabilidade. Filha, entendo sua preocupação profissional, mas ainda estou vivo e bem. Esses exames podem não dar em nada. Claro, pai, mas se derem algo sério, pelo menos estaremos preparados. A insistência de Patrícia estava começando a incomodar Osvaldo. Ela parecia mais preocupada em resolver questões legais do que em demonstrar carinho pelo pai, que poderia estar doente. Rafael continuou sendo o mais presente emocionalmente. Aparecia quase todos os dias, às vezes apenas para ficar alguns minutos segurando a mão do pai em silêncio. Não falava sobre dinheiro, empresa ou herança. Apenas conversava sobre livros, sobre suas aulas, sobre memórias da infância. Uma tarde, enquanto Rafael estava lá, Osvaldo decidiu testar suas reações. Filho, se os exames mostrarem algo grave, quero que saiba que sempre quis que você fizesse parte da empresa, mesmo você tendo escolhido outro caminho. Rafael olhou nos olhos do pai com sinceridade. Pai, se acontecer alguma coisa, e espero que não aconteça, não quero que se preocupe comigo. Construí minha própria vida, tenho meu trabalho, meus alunos, não preciso da empresa para ser feliz. Mas ela é sua por direito, Rafael. Direito não é obrigação, pai. Marcelo e Patrícia sempre tiveram mais interesse nos negócios. Se algum dia eu precisar de alguma coisa, sei que posso contar com vocês. Mas por agora, estou bem do jeito que está. Osvaldo ficou confuso com a resposta de Rafael. Por um lado, ficou tocado pela independência do filho. Por outro, se perguntou se essa independência não era apenas outra forma de desinteresse pela família. Na segunda semana de hospitalização, Osvaldo começou a observar outros detalhes das visitas da família. Notou que Marcelo sempre verificava o celular durante as conversas e que, em algumas ocasiões, saía para atender ligações de trabalho, mesmo estando na visita ao pai no hospital. Patrícia, por sua vez, começou a trazer não apenas documentos sobre sucessão,
mas também informações sobre como outros empresários haviam organizado suas heranças. Ela parecia ter pesquisado bastante sobre o assunto. Pai, o dono da construtora Mendonça, fez uma transição muito interessante. Passou a empresa para os filhos ainda em vida, mas manteve uma participação como conselheiro, comentou ela durante uma visita. Patrícia, ainda nem sabemos se tenho algum problema sério de saúde. Eu sei, pai, mas é interessante pensar nessas possibilidades, não acha? Osvaldo estava começando a ficar irritado com a insistência da filha, mas ao mesmo tempo sua desconfiança inicial estava sendo confirmada. Patrícia realmente parecia mais interessada nos aspectos práticos de uma possível partida do que no estado emocional do pai. Uma reviravolta inesperada aconteceu quando Dona Conceição, a empregada que trabalhava na casa da família há 20 anos, apareceu no hospital para uma visita. Ela era uma senhora de 60 anos, com cabelos grisalhos sempre bem penteados e um olhar carinhoso, que havia cuidado dos filhos de Osvaldo quando eram pequenos. Senhor Osvaldo, vim assim que soube que estava no hospital, disse ela, carregando uma marmita com comida caseira. Trouxe sua lasanha preferida. Dona Conceição não precisava se incomodar. Como soube que eu estava aqui? Dr. Marcelo me contou. Disse que o senhor estava fazendo uns exames importantes. Osvaldo notou algo estranho no olhar de Dona Conceição. Ela parecia estar estudando-o cuidadosamente, como se estivesse procurando sinais de doença que não encontrava. O senhor está com uma cor muito boa para alguém que está doente, comentou ela casualmente, e parece ter até engordado um pouco. Dona Conceição, os exames ainda não terminaram. Pode ser que não seja nada sério. Ela o observou por mais alguns minutos em silêncio antes de falar novamente. Senhor Osvaldo, posso fazer uma pergunta indiscreta? Claro. O senhor realmente está doente ou está fazendo algum tipo de teste com a família? O coração de Osvaldo disparou. Como ela havia descoberto? Dona Conceição, que pergunta é essa? Senhor Osvaldo, trabalho na sua casa há 20 anos. Conheço o senhor melhor do que seus próprios filhos. Vi como ficou depois daquela conversa entre Dr. Marcelo e Dra. Patrícia na semana passada. Osvaldo percebeu que estava descoberto. Dona Conceição sempre foi muito observadora e conhecia a família melhor do que qualquer outra pessoa. Como sabe sobre a conversa? Eu estava limpando a sala ao lado e escutei tudo. Vi também como o senhor ficou depois. E ontem, quando fui arrumar seu escritório, encontrei os exames verdadeiros escondidos na gaveta. Os exames que mostram que o senhor está perfeitamente saudável. Osvaldo baixou a cabeça, sabendo que havia sido pego em flagrante. Dona Conceição. Senhor Osvaldo, entendo sua preocupação com os filhos, mas isso que está fazendo pode causar muito sofrimento desnecessário. Eles só se importam com meu dinheiro, disse Osvaldo com amargura. Preciso saber a verdade. E se a verdade for que eles realmente se importam com o senhor, mas não sabem como demonstrar? E se a verdade for que suas desconfianças estão criando os problemas que tanto teme? Dona Conceição se sentou na cadeira ao lado da cama e segurou a mão de Osvaldo como se ele fosse um filho. Senhor Osvaldo, Dr. Rafael conversa comigo toda vez que vai na casa. Ele se preocupa muito com o senhor. Diz que sente que vocês se afastaram depois que a dona Elizabeth partiu. Por que ele não fala isso comigo? Porque tem medo de que o senhor ache que ele está interessado apenas em se aproximar por interesse. Ele sabe que o senhor fica desconfiado quando alguém demonstra muito carinho. As palavras de Dona Conceição atingiram Osvaldo como uma revelação. Será que sua própria desconfiança estava afastando os filhos e criando exatamente o comportamento que tanto o assombrava? Dr. Marcelo também se preocupa muito, continuou ela, mas ele acha que precisa ser forte e prático porque é o filho mais velho. Aprendeu desde pequeno que tinha que cuidar de questões práticas. E Patrícia? Doutora, Patrícia é advogada, Sr. Osvaldo. É natural dela pensar em questões legais, mas ela me contou que tem pesadelos desde que soube que o senhor estava no hospital. Não consegue dormir direito de preocupação. Osvaldo ficou em silêncio, processando as informações que Dona Conceição estava compartilhando. Será que havia interpretado mal as reações dos filhos? Dona Conceição, prometo que vou pensar em tudo que disse.
mas preciso que mantenha isso em segredo por mais algumas semanas. Senhor Osvaldo, não posso ficar calada para sempre. Essa situação está fazendo mal para todo mundo, inclusive para o senhor. Só mais algumas semanas. Prometo que vou resolver isso. Dona Conceição suspirou profundamente antes de concordar. Tudo bem, mas se vir que as coisas estão saindo do controle, vou contar tudo para os meninos. Após a conversa com Dona Conceição, Osvaldo passou a observar as visitas dos filhos com outros olhos. Começou a prestar atenção em detalhes que havia ignorado antes. Percebeu, por exemplo, que quando Marcelo verificava o celular durante as visitas, na maioria das vezes eram mensagens sobre trabalho que poderiam esperar. Mas ele respondia rapidamente para voltar a dar atenção ao pai. Notou também que Patrícia, além de trazer documentos legais, sempre trazia pequenos presentes, livros que achou que ele gostaria, chocolates de marcas que sabia serem suas preferidas, flores para alegrar o quarto. E Rafael, que parecia distante da família, na verdade conhecia detalhes da vida do pai que os outros irmãos não sabiam. Sabia, por exemplo, que Osvaldo ainda sentia falta da esposa nas quintas-feiras, porque era o dia que costumavam jantar juntos em um restaurante específico. Uma tarde, enquanto estava sozinho no quarto, Osvaldo decidiu ligar para Rafael. Pai, aconteceu alguma coisa? Rafael atendeu preocupado. Não, filho, só queria conversar. Você pode vir aqui? Claro, estou saindo da universidade agora, chego aí em meia hora. Quando Rafael chegou, Osvaldo decidiu fazer algumas perguntas mais diretas. Rafael, por que você se afastou da família depois que sua mãe partiu? Rafael ficou surpreso com a pergunta direta. Pai, eu não me afastei. Apenas não sabia como me aproximar do Senhor sem que achasse que era interesse. Como assim? Pai, o Senhor sempre foi muito desconfiado. Depois que a empresa cresceu, toda vez que alguém se aproximava, o Senhor questionava as intenções. Eu não queria que pensasse que estava tentando me aproveitar da situação. Mas você é meu filho, Rafael. Eu sei. Mas também sei que sou o filho que decepcionou suas expectativas profissionais. Não queria ser também o filho que só aparecia quando precisava de alguma coisa. Osvaldo se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Rafael estava se afastando para proteger a dignidade do pai, não por desinteresse. Filho, você nunca me decepcionou. Fiquei triste quando decidiu não entrar na empresa, mas sempre respeitei sua escolha. Não pareceu muito respeitoso na época, pai. O senhor ficou meses sem falar comigo direito. É verdade, admitiu Osvaldo. Eu estava errado. Sempre sonhei em trabalhar com meus 3 filhos, mas não deveria ter pressionado vocês. Rafael se aproximou mais da cama. Pai, posso te contar uma coisa? Claro. Eu pesquisei muito sobre a doença que os médicos estão suspeitando. Li artigos, conversei com colegas médicos da universidade, queria entender o que estava acontecendo para poder ajudar melhor. O coração de Osvaldo disparou. Se Rafael havia pesquisado sobre a doença falsa, poderia ter descoberto inconsistências. E o que descobriu? Descobri que existem muitos tipos diferentes e que o prognóstico nem sempre é ruim. Também descobri que o mais importante é o apoio da família durante o tratamento. Rafael. Pai, quero que saiba que, independente do que os exames mostrarem, vou estar aqui. Vou reorganizar minha agenda na universidade para passar mais tempo com o senhor. Já conversei com o coordenador do curso sobre reduzir minha carga horária temporariamente. Osvaldo se sentiu terrivelmente culpado. Rafael estava se sacrificando profissionalmente por uma doença que nem mesmo existia. Filho, não precisa fazer isso. Preciso sim, pai. Perdi muito tempo sendo orgulhoso e distante. Não vou desperdiçar a oportunidade de estar perto do Senhor agora. Naquela noite, Osvaldo mal conseguiu dormir. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Seu filho estava disposto a sacrificar a carreira para cuidar de um pai com uma doença falsa. Na manhã seguinte, Dr. Henrique veio fazer sua visita de rotina. Quando ficaram sozinhos, Osvaldo desabafou suas preocupações. Doutor,
Acho que cometi um erro muito grande. O que aconteceu? Meus filhos não são como eu imaginava. Rafael está disposto a sacrificar a carreira para cuidar de mim. Patrícia tem pesadelos de preocupação. Marcelo está tentando ser forte para não me preocupar. Dr. Henrique se sentou na cadeira ao lado da cama. Sr. Osvaldo, não é tarde demais para parar com isso. Mas e se eu contar a verdade e eles ficarem com raiva? E se perder completamente o relacionamento com eles? E se continuar mentindo e eles descobrirem sozinhos? Não seria pior? Doutor, preciso de mais alguns dias para pensar. Talvez uma semana. Tudo bem, mas estou começando a ficar preocupado com as consequências dessa situação. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante os próximos dias, Osvaldo continuou observando as reações da família com sua nova perspectiva. O que antes interpretava como interesse financeiro, agora via como demonstrações de amor expressas de formas diferentes. Marcelo chegava sempre pontualmente às visitas, cancelando compromissos de trabalho quando necessário. Durante uma conversa, Osvaldo descobriu que o filho havia adiado uma viagem de negócios importante para ficar perto dele. Filho, não precisava adiar a viagem por minha causa. Pai, negócios podem esperar, família não. Patrícia continuou trazendo os documentos legais, mas Osvaldo percebeu que ela também trazia relatórios médicos que havia pesquisado sobre sua suposta condição. Ela estava estudando para entender melhor a situação do pai. Pai, encontrei um artigo sobre novos tratamentos. Parece que existem opções muito promissoras, disse ela, mostrando papéis impressos com informações médicas. Você pesquisou sobre isso? Pesquiso todas as noites depois do trabalho. Quero entender tudo sobre o que está acontecendo para poder ajudar nas decisões de tratamento. Osvaldo percebeu que Patrícia estava dedicando seu tempo livre para estudar uma doença que nem existia. Ela não estava interessada apenas em questões legais, mas genuinamente preocupada com sua saúde. Rafael mantinha sua presença constante e carinhosa. Começou a trazer livros para ler para o pai durante as visitas, lembrando-se de como Osvaldo gostava de literatura clássica. Rafael, você não precisa vir aqui todos os dias. Pai, quero aproveitar todo o tempo que posso ter com o Senhor. Uma tarde, enquanto Rafael lia um conto de Machado de Assis em voz alta, Osvaldo fechou os olhos e se lembrou de como costumava ler para os filhos quando eram pequenos. Rafael estava retribuindo esse carinho de uma forma que Osvaldo não havia reconhecido antes. A situação se complicou quando Marcelo chegou para uma visita acompanhado de sua esposa, Sandra, e dos 2 filhos pequenos netos de Osvaldo. Vô, por que você está no hospital? Perguntou Luana, a neta de 7 anos. Osvaldo se sentiu desconfortável, mentindo para uma criança. Estou fazendo uns exames, querida, nada demais. Minha professora disse que o hospital é lugar de gente doente. Você está doente, vô? Marcelo interveio rapidamente. Luana, vô está só fazendo uma checagem. Como quando a gente vai ao dentista. Mas a menina continuou insistindo. Mãe disse que talvez você tenha que ficar no hospital por muito tempo, é verdade? Sandra ficou vermelha de constrangimento. Luana, não fala essas coisas. Mas você falou que podíamos não ver mais o vô se ele... Luana! Marcelo interrompeu a filha com firmeza. Osvaldo percebeu que a família estava realmente preparando as crianças para uma possível perda. As crianças estavam sendo afetadas emocionalmente por uma situação que nem existia. Depois que Marcelo e a família saíram, Osvaldo ficou profundamente perturbado. Estava causando sofrimento desnecessário aos netos, que eram inocentes em toda essa situação. Naquela noite, Dr. Henrique apareceu para uma conversa séria. Sr. Osvaldo, recebi uma ligação hoje que me preocupou muito. Que tipo de ligação? Da secretária de um colega oncologista. Parece que sua filha Patrícia marcou uma consulta para segunda opinião. Quer trazer você para uma avaliação com outro médico. O coração de Osvaldo despencou. Se Patrícia levasse ele para outro médico, a farsa seria descoberta imediatamente. O que vou fazer? Sr. Osvaldo, chegou a hora de parar com isso.
Não posso criar laudos falsos para outros médicos, e se eles descobrirem que estou mentindo, posso perder meu registro profissional. Dr. Henrique, só preciso de mais alguns dias? Não. Ou você conta a verdade para sua família até amanhã, ou eu conto. Osvaldo passou a noite inteira acordado, lutando com a decisão. Por um lado, havia descoberto que seus filhos realmente o amavam mais do que imaginava. Por outro lado, tinha medo de que ficassem com tanta raiva da mentira que nunca mais o perdoassem. Na manhã seguinte, os 3 filhos apareceram juntos no hospital. Era incomum eles virem ao mesmo tempo, e Osvaldo imediatamente percebeu que algo estava acontecendo. Pai, precisamos conversar, disse Marcelo fechando a porta do quarto atrás dele. O que aconteceu? Patrícia se adiantou. Pai, marquei uma consulta com o Dr. Roberto Silva para terça-feira. Ele é um dos melhores oncologistas da cidade. Quero uma segunda opinião sobre seus exames. Patrícia, não acha que Dr. Henrique é competente o suficiente? Acho sim, pai. Mas quando se trata de algo tão sério, é sempre bom ter mais de uma opinião. Dr. Roberto tem acesso a tratamentos mais modernos. Rafael se aproximou da cama. Pai, também conversei com alguns colegas médicos da universidade. Eles me deram nomes de especialistas que podem ajudar. Não queremos deixar passar nenhuma oportunidade de tratamento. Marcelo completou. E eu já estou organizando as questões financeiras para qualquer tratamento que seja necessário. Não importa o custo. Saúde não tem preço. Osvaldo se sentiu completamente encurralado. Seus filhos estavam se organizando para dar-lhe o melhor tratamento possível para uma doença que não existia. Estavam gastando tempo, dinheiro e energia emocional em uma mentira. Filhos, talvez seja melhor esperarmos os resultados finais dos exames atuais antes de procurar outros médicos. Pai, tempo é essencial nesses casos, disse Patrícia com firmeza. Quanto mais cedo começar um tratamento, melhores são as chances. É verdade, pai, concordou Rafael. A literatura médica é bem clara sobre isso. Osvaldo percebeu que não tinha mais saída. Seus filhos estavam determinados a buscar o melhor tratamento possível, e qualquer outro médico descobriria imediatamente que ele estava fingindo. Filhos, antes de marcarmos mais consultas, preciso conversar com vocês sobre uma coisa importante. Claro, pai, pode falar, disse Marcelo. Osvaldo respirou fundo, sabendo que os próximos minutos poderiam mudar completamente seu relacionamento com os filhos para sempre. O que vou falar agora talvez seja difícil de entender, e peço que me escutem até o final antes de reagirem. Os 3 filhos se entreolharam com preocupação. Patrícia se aproximou mais da cama. Pai, está nos assustando. O que aconteceu? Não há nada de errado comigo, disse Osvaldo rapidamente. Os exames são falsos. Eu não tenho câncer nem qualquer outra doença séria. O silêncio no quarto foi ensurdecedor. Os 3 filhos o olharam como se não tivessem entendido o que ele havia dito. Como assim os exames são falsos? Perguntou Marcelo lentamente. Pedi para Dr. Henrique criar laudos falsos. Não estou doente, nunca estive. Patrícia foi a primeira a reagir. Pai, isso é loucura. Por que faria uma coisa dessas? Porque precisava saber se vocês realmente se importavam comigo ou se estavam apenas esperando minha partida para dividir a herança. Rafael se afastou da cama como se tivesse levado um tapa. Pai, o senhor está dizendo que fingiu uma doença grave para nos testar? É exatamente isso que estou dizendo. Marcelo começou a andar pelo quarto claramente nervoso. Pai, isso é... Não consigo acreditar que fez isso conosco. Escutei vocês conversando sobre a herança naquele dia em casa, explicou Osvaldo. Marcelo e Patrícia discutindo sobre como dividir meus bens quando eu não estivesse mais aqui. Patrícia explodiu. Pai, aquela conversa não era sobre desejar sua perda. Era sobre responsabilidade. Sobre estar preparados caso algo acontecesse naturalmente daqui a muitos anos. É verdade, pai, concordou Marcelo. Não estávamos planejando nada. Estávamos sendo responsáveis. Rafael ainda estava em choque. Pai, eu cancelei compromissos na universidade. Reduzi minha carga horária para ficar mais tempo com o senhor. E tudo era mentira?
Rafael, filho... Não. Rafael levantou a voz pela primeira vez em anos. O senhor me fez sentir culpado por anos por ter me afastado da família, e agora descubro que estava certo em manter distância. As palavras de Rafael feriram Osvaldo profundamente. Ele havia conseguido exatamente o que mais temia: afastar os filhos. Patrícia estava com lágrimas nos olhos. Pai, passei noites acordada pesquisando sobre tratamentos. Conversei com advogados especialistas em sucessão porque queria proteger sua empresa caso não pudesse mais administrá-la durante um tratamento. E o senhor achou que eu estava interessada apenas no dinheiro? Patrícia, E eu, pai? Disse Marcelo com voz trêmula. Cancelei uma viagem de negócios de R$ 2 milhões para ficar perto do senhor. Expliquei para meus filhos que o vô poderia partir logo para que eles pudessem se despedir adequadamente. Sandra teve que explicar para uma criança de 7 anos o conceito de perda definitiva. Osvaldo percebeu a magnitude do que havia feito. Havia causado sofrimento real e desnecessário a pessoas inocentes, incluindo seus próprios netos. Filhos, sei que não tenho desculpa para o que fiz, mas vocês precisam entender que... Entender o quê, pai? Interrompeu Rafael. Que o senhor não confia na própria família? Que depois de 40 anos de vida, ainda duvida se somos filhos que o amam de verdade? Rafael tem razão, disse Patrícia enxugando as lágrimas. O senhor criou um teste cruel e desnecessário baseado em paranoia e desconfiança. Marcelo parou de andar e encarou o pai. Pai, a empresa sempre foi sua paixão. Quando falamos sobre sucessão não é porque queremos que parta logo. É porque sabemos que um dia naturalmente todos nós partimos. E quando esse dia chegar, queremos que seu legado esteja protegido. E eu nunca quis nada da empresa mesmo, disse Rafael com amargura. Eu sempre deixei isso claro. Mas pelo jeito o senhor achou que era fingimento. Osvaldo tentou explicar suas motivações, mas percebeu que suas palavras soavam fracas e egoístas diante da dor que havia causado. Filhos, posso ter errado no método, mas minhas preocupações eram reais. Depois que perdi sua mãe, comecei a me sentir sozinho e duvidando de tudo. Pai, disse Patrícia com firmeza, perder a mãe foi doloroso para todos nós. Não só para o senhor. Mas nenhum de nós criou testes cruéis para verificar se os outros ainda nos amavam. É verdade, concordou Marcelo. Todos lidamos com a perda dela, mas procuramos nos apoiar mutuamente, não nos testar. Rafael se dirigiu à porta. Preciso sair daqui. Não consigo olhar para o senhor agora sem sentir raiva. Rafael, espera. Não, pai. Preciso de tempo para processar isso. Minha vida inteira tentei provar que não era interesseiro, que amava a família independente do dinheiro. E agora descubro que nunca foi suficiente. Rafael saiu do quarto batendo a porta. Patrícia e Marcelo ficaram mais alguns minutos, mas a tensão era palpável. Pai, vou ser muito direta, disse Patrícia. O que fez foi cruel e desnecessário. Não sei quanto tempo vai levar para conseguir perdoá-lo. Patrícia, por favor. Não, pai, deixa eu terminar. Durante essas semanas redescobri o quanto o amo. Estava disposta a lutar pela sua saúde, a cuidar do senhor, a sacrificar minha carreira se fosse necessário. E agora me sinto como uma idiota. Marcelo se aproximou da cama uma última vez. Pai, sempre soube que tinha uma personalidade desconfiada, mas isso passou de todos os limites. Preciso pensar sobre como nossa relação vai continuar depois disso. Marcelo, filho. Não. Preciso ir para casa explicar para meus filhos que o vô não está doente, mas que também não é o homem que eles pensavam que fosse. Marcelo e Patrícia também saíram, deixando Osvaldo completamente sozinho no quarto. O silêncio era ensurdecedor, e pela primeira vez em décadas ele se sentiu verdadeiramente abandonado. Dr. Henrique apareceu poucos minutos depois, claramente sabendo do que havia acontecido. Como foi? Perguntou o médico. Terrível, admitiu Osvaldo. Acho que perdi meus filhos para sempre. Senhor Osvaldo, o que esperava que acontecesse? Que ficassem felizes por descobrir que foram enganados durante semanas. Esperava que entendessem minhas razões. E entenderam? Ou acharam suas razões egoístas e cruéis? Osvaldo não respondeu.
sabendo que a resposta era óbvia. Dr. Henrique, o que eu faço agora? Agora você enfrenta as consequências de suas escolhas e torce para que seus filhos tenham corações mais generosos que o seu e eventualmente o perdoem. Nos dias seguintes, Osvaldo saiu do hospital e voltou para casa. A mansão, que sempre fora cheia de vida familiar, agora estava silenciosa e vazia. Dona Conceição foi a única que o recebeu, mas até ela estava claramente decepcionada. Senhor Osvaldo, os meninos me contaram tudo, disse ela com tristeza. Não consigo entender como chegou a esse ponto. Dona Conceição, eu estava desesperado, com medo de estar sozinho no mundo. E agora está mais sozinho do que nunca. Foi isso que conseguiu com sua desconfiança. Osvaldo passou a primeira semana em casa esperando que os filhos ligassem ou aparecessem, mas nenhum deles deu sinal de vida. Marcelo não foi trabalhar na empresa. Patrícia cancelou suas visitas semanais e Rafael simplesmente desapareceu. Na segunda semana, Osvaldo tentou ligar para os filhos, mas nenhum deles atendeu suas ligações. Ele enviou mensagens de texto pedindo desculpas e explicando suas motivações, mas não obteve respostas. A solidão que sempre temeu agora era uma realidade concreta. A casa estava vazia, os negócios funcionavam automaticamente sem sua presença e, pela primeira vez na vida, Osvaldo experimentou o verdadeiro isolamento. Dona Conceição se tornara sua única companhia, e mesmo ela estava mais fria e distante do que antes. Dona Conceição, acha que eles vão me perdoar algum dia? Perguntou ele durante um jantar solitário. Não sei, Sr. Osvaldo. O que fez foi muito grave. Não foi só uma mentira, foi uma manipulação emocional cruel. Mas eu só queria ter certeza de que me amavam. Sr. Osvaldo, amor não se testa dessa forma. Amor se constrói com confiança, carinho e respeito. O senhor destruiu tudo isso de uma vez só. Uma tarde, Osvaldo decidiu ir até a universidade onde Rafael trabalhava. Talvez, encontrando-o pessoalmente, conseguisse explicar melhor suas motivações. Esperou do lado de fora da sala de aula até Rafael terminar de dar sua aula de literatura. Quando viu o filho saindo, Osvaldo se aproximou. Rafael, podemos conversar? Rafael olhou para o pai com uma mistura de surpresa e irritação. O que está fazendo aqui? Preciso falar com você. Por favor, me dê alguns minutos. Rafael olhou ao redor, claramente desconfortável por ter essa conversa no ambiente de trabalho. 5 minutos, disse ele friamente. Eles se sentaram em um banco no pátio da universidade. Osvaldo tentou explicar suas motivações, mas percebia que Rafael estava cada vez mais irritado. Pai, o senhor não entende a gravidade do que fez. Não foi só comigo, com Marcelo e Patrícia. O senhor envolveu o Dr. Henrique em uma fraude médica. Fez Sandra explicar para crianças pequenas que o avô poderia partir. Fez Dona Conceição guardar um segredo que a deixou doente de ansiedade. Rafael, eu não pensei em todas essas consequências. Exatamente. O senhor só pensou em si mesmo e em suas inseguranças. Não considerou o impacto de suas ações nas outras pessoas. Rafael se levantou para ir embora, mas Osvaldo o segurou pelo braço. Filho, por favor, não posso perder vocês. São tudo que tenho na vida. Pai, talvez devesse ter pensado nisso antes de decidir nos testar como se fôssemos estranhos interesseiros. Rafael, sei que errei, mas posso mudar. Posso ser diferente. Rafael olhou nos olhos do pai por alguns segundos antes de responder. Pai, o problema não é se pode mudar. O problema é que não confio mais no Senhor. Como vou saber se qualquer coisa que disser ou fizer a partir de agora é genuína ou é outro teste? As palavras de Rafael atingiram Osvaldo como uma punhalada. Ele havia destruído não apenas a confiança dos filhos nele, mas também a capacidade deles de acreditar em sua sinceridade. Rafael, prometo que nunca mais farei nada parecido. Pai, suas promessas não valem nada agora. Quebrou a confiança de forma irreparável. Rafael se afastou, deixando Osvaldo sozinho no banco da universidade. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu o que significava estar verdadeiramente sozinho no mundo. Nas semanas seguintes,
Osvaldo tentou se aproximar de Marcelo indo até seu escritório, mas foi impedido pela secretária, que disse ter ordens para não recebê-lo. Tentou marcar um almoço com Patrícia, mas ela recusou através de sua assistente. Os netos, que antes visitavam a casa regularmente, não apareceram mais. Osvaldo percebeu que havia perdido não apenas os filhos, mas também a próxima geração da família. A empresa começou a sentir os efeitos da ausência de Marcelo, que sempre cuidava de partes importantes dos negócios. Clientes começaram a perguntar sobre mudanças na administração, e Osvaldo teve que assumir responsabilidades que havia delegado há anos. A ironia da situação não passou despercebida. Osvaldo havia testado os filhos porque temia ficar sozinho, e como resultado de suas ações, estava exatamente na situação que mais temia. Dona Conceição, vendo o estado deplorável em que ele se encontrava, decidiu ter uma conversa franca. Senhor, Osvaldo, o senhor precisa parar de se lamentar e começar a tomar atitudes para reparar o estrago que fez. Que atitudes, Dona Conceição? Eles não querem nem falar comigo. Então pare de tentar falar e comece a mostrar mudanças reais em suas atitudes. Como? Primeiro, vá pedir desculpas para Dr. Henrique pelo que o fez passar. Segundo, procure a família de Sandra e peça desculpas por ter feito as crianças sofrerem desnecessariamente. Terceiro, pare de se vitimizar e assuma total responsabilidade por suas ações. As sugestões de Dona Conceição fizeram sentido, mas Osvaldo estava com medo de enfrentar mais rejeições. E se eles não quiserem me escutar? Aí pelo menos vai saber que tentou fazer a coisa certa. Mas se ficar aí se lamentando, com certeza não vai conseguir nada. Osvaldo decidiu seguir os conselhos de Dona Conceição. Primeiro, foi até o consultório de Dr. Henrique. Dr. Henrique, vim pedir desculpas oficiais pelo que o fiz passar. Sei que coloquei sua reputação profissional em risco. O médico o recebeu com frieza, mas ouviu o que ele tinha a dizer. Senhor Osvaldo, o que mais me machucou não foi o risco profissional. Foi perceber que um paciente que considero há anos como amigo era capaz de tanta manipulação. Doutor, sei que não tenho desculpa. Só posso dizer que estava desesperado e não pensei nas consequências. Espero que tenha aprendido alguma coisa com essa experiência, porque as pessoas que o senhor machucou podem não ser tão perdoadoras quanto espera. Em seguida, Osvaldo foi até a casa de Marcelo. Sandra o recebeu na porta com educação, mas claramente sem nenhuma simpatia. Sandra, vim pedir desculpas pelo que fiz com vocês e principalmente com as crianças. Senhor Osvaldo, suas desculpas não vão apagar os pesadelos que Luana tem tido. Ela sonha que o avô está morrendo e acorda chorando. Sandra, o senhor não só mentiu para nós. Fez uma criança de 7 anos se preparar emocionalmente para perder o avô. Isso é cruel de uma forma que não consigo nem descrever. Posso conversar com ela? Explicar que estava tudo bem? Não. Por enquanto, acho melhor que mantenha distância das crianças. Marcelo e eu precisamos decidir como vamos lidar com essa situação. Osvaldo saiu da casa de Marcelo se sentindo ainda pior. Havia machucado não apenas os filhos, mas também os netos inocentes. 2 semanas se passaram sem nenhum contato dos filhos. Osvaldo começou a aceitar a possibilidade de que havia perdido a família para sempre. Foi então que recebeu uma ligação inesperada de Rafael. Pai, posso ir na sua casa hoje à noite? Preciso conversar com o senhor. O coração de Osvaldo disparou de esperança. Claro, filho. A que horas? Às 8 horas. Osvaldo passou o dia inteiro nervoso, imaginando o que Rafael queria conversar. Será que havia decidido perdoá-lo? Ou vinha para uma conversa final de despedida? Às 8 horas em ponto, Rafael chegou. Estava mais magro e parecia cansado, como se não estivesse dormindo bem. Pai, preciso que me escute sem me interromper, disse Rafael se sentando na poltrona da sala. Claro, filho. Passei essas semanas pensando sobre tudo o que aconteceu. Conversei com amigos, com colegas, até procurei um psicólogo para me ajudar a processar a situação. Osvaldo escutou em silêncio, com o coração apertado. O que mais me machucou não foi a mentira em si. Foi perceber que depois de 35 anos sendo seu filho,
o senhor ainda duvidava do meu amor. Rafael. Deixa eu terminar, pai. Também percebi que talvez eu tenha uma parcela de culpa nessa história. Me afastei da família depois que a mãe partiu, porque estava lidando com minha própria dor. Talvez se tivesse sido mais presente, o senhor não teria desenvolvido essas inseguranças. As palavras de Rafael surpreenderam Osvaldo. Ele não esperava que o filho assumisse qualquer responsabilidade pela situação. Filho, você não tem culpa nenhuma do que eu fiz. Talvez não tenha culpa direta, mas reconheço que meu distanciamento pode ter contribuído para suas inseguranças. Rafael se inclinou para a frente na poltrona. Pai, não vou fingir que não estou magoado. O que fez foi terrível e quebrou minha confiança de uma forma que vai demorar muito para se recuperar. Eu entendo, Rafael. Mas também não posso fingir que não amo o Senhor. Independente dos seus defeitos e erros, ainda é meu pai. Osvaldo sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Rafael, isso significa que você me perdoa? Significa que estou disposto a tentar reconstruir nossa relação, mas com condições. Que condições? Primeiro, o Senhor vai fazer terapia. Não posso ter um relacionamento saudável com alguém que tem essa capacidade de manipulação emocional sem que busque ajuda profissional. Concordo. Segundo, nada de testes, jogos mentais ou manipulações. Se tiver alguma preocupação ou insegurança, conversa diretamente comigo. Prometido. E terceiro, o senhor vai se esforçar para reconstruir o relacionamento com Marcelo e Patrícia. Não vou ser o único filho a perdoá-lo enquanto eles continuam magoados. Vou tentar, Rafael, mas eles não querem nem falar comigo. Então vai ter que ser mais criativo e persistente, mas sem manipulação, com sinceridade e humildade genuínas. Rafael se levantou para ir embora. Pai, isso não significa que voltamos ao normal imediatamente. Vai ser um processo longo e difícil, mas estou disposto a tentar. Rafael, filho, obrigado por me dar uma chance. Não me agradeça ainda. Prove que merece essa chance. Depois que Rafael saiu, Osvaldo se sentiu mais esperançoso do que havia se sentido em semanas. Pelo menos um dos filhos estava disposto a tentar reconstruir o relacionamento. Na manhã seguinte, ele ligou para uma clínica de psicologia, recomendada por Dr. Henrique, e marcou sua primeira sessão de terapia. Era algo que nunca havia considerado antes, mas se Rafael achava importante, ele estava disposto a tentar. A primeira sessão foi difícil. A psicóloga, a doutora Maria Helena, uma senhora de 60 anos com um olhar perspicaz, fez perguntas que forçaram Osvaldo a refletir sobre seus comportamentos e motivações de uma forma que nunca havia feito antes. Senhor Osvaldo, o que o levou a acreditar que seus filhos não o amavam genuinamente? Perguntou ela. Eu ouvi eles conversando sobre herança. E em sua mente, conversar sobre herança automaticamente significa que não o amavam? Não automaticamente, mas o quê? Osvaldo ficou em silêncio por alguns minutos, tentando organizar seus pensamentos. Acho que sempre tive medo de que as pessoas só se interessassem por mim por causa do meu dinheiro. De onde vem esse medo? Não sei. Talvez de quando comecei a ficar rico. As pessoas mudaram a forma como me tratavam. Seus filhos mudaram? Não. Na verdade, não. Eles sempre me trataram da mesma forma. Então, por que aplicou a eles o mesmo medo que desenvolveu em relação a outras pessoas? A pergunta da doutora Maria Helena atingiu Osvaldo de uma forma inesperada. Ele percebeu que havia transferido para os filhos inseguranças que desenvolveu em relação a pessoas estranhas. As sessões de terapia continuaram semanalmente. Osvaldo começou a entender melhor suas próprias motivações e inseguranças. Percebeu que sua desconfiança não era baseada em evidências reais, mas em medos irracionais que havia desenvolvido ao longo dos anos. Paralelamente, ele começou a tentar se reconectar com Marcelo e Patrícia. Enviava mensagens regulares, pedindo desculpas e demonstrando as mudanças que estava fazendo em sua vida. Mas eles ainda não respondiam. Decidiu então escrever cartas. Cartas longas, detalhadas, onde explicava não apenas suas motivações, mas também as lições que estava aprendendo na terapia e as mudanças reais que estava implementando em sua vida. A primeira carta foi para Marcelo. Meu querido filho,
Sei que não quer falar comigo agora e entendo perfeitamente. O que fiz foi imperdoável, e não espero que me perdoe rapidamente ou facilmente. Quero que saiba que comecei a fazer terapia. Estou tentando entender por que desenvolvi essas inseguranças tão destrutivas e como posso mudá-las. A terapeuta me fez perceber que sempre admirei muito sua responsabilidade e maturidade. Desde pequeno, você sempre foi o filho em quem eu podia confiar para questões importantes. Talvez por isso tenha interpretado mal sua preocupação com sucessão. Entendo agora que quando você e Patrícia falavam sobre organizar a herança, era exatamente a responsabilidade e o amor que sempre demonstraram. Vocês estavam protegendo o legado que construí, não esperando ansiosamente por minha partida. Não estou escrevendo para pedir perdão imediato. Estou escrevendo para dizer que reconheço a extensão do meu erro e que estou trabalhando para ser um pai melhor. Se um dia decidir me dar uma chance, encontrará um homem diferente do que era antes, com amor e arrependimento sincero, seu pai. A carta para Patrícia foi igualmente longa e específica. Minha querida filha, seu silêncio dói, mas é merecido. Machucei você de uma forma terrível, e suas lágrimas naquele dia no hospital vão me assombrar para sempre. Na terapia, estou aprendendo que minha desconfiança era baseada em meus próprios medos, não em suas ações. Você sempre foi uma filha amorosa e dedicada. Entendo agora que quando trouxe documentos legais para o hospital, estava fazendo exatamente o que uma filha responsável e que ama o pai faria. Estava se preparando para me proteger e proteger nossa família. Sei que pesquisou sobre tratamentos, que perdeu noites de sono com preocupação, que estava disposta a cuidar de mim independente do sacrifício pessoal que isso representasse. E eu interpretei tudo isso como interesse financeiro. Fui não apenas injusto, mas cruelmente cego para seu amor genuíno. Não sei se um dia conseguirá me perdoar, mas quero que saiba que estou trabalhando para merecer uma segunda chance, com amor eterno e profundo arrependimento, seu pai. Osvaldo enviou as cartas e continuou suas sessões de terapia. Semanas se passaram sem respostas, mas ele continuou escrevendo, sempre compartilhando suas descobertas na terapia e demonstrando mudanças concretas em sua vida. Uma tarde, recebeu uma ligação inesperada de Sandra, esposa de Marcelo. Senhor Osvaldo, posso conversar com o senhor? Claro, Sandra. Como está? Estou ligando porque Marcelo não sabe, mas ele tem lido suas cartas. Todas elas. O coração de Osvaldo se acelerou. Como ele está reagindo? Está confuso, ainda muito magoado, mas posso ver que suas palavras estão tendo impacto. Ele mencionou que nunca havia visto o senhor assumir responsabilidade de forma tão completa. Sandra, o que acha que devo fazer? Continue escrevendo, continue na terapia. E, principalmente, continue mostrando mudanças reais, não apenas palavras. E as crianças? Como estão? Luana ainda tem pesadelos ocasionalmente, mas está melhorando. Explicamos que o vô não estava realmente doente, mas foi uma situação complicada de entender para uma criança. Sandra, posso enviar um presente para ela? Ou uma carta explicando? Por enquanto não, mas talvez em algumas semanas. A ligação de Sandra deu esperança renovada a Osvaldo. Marcelo estava pelo menos lendo suas cartas, o que significava que havia uma pequena abertura. Continuou escrevendo regularmente, sempre sendo honesto sobre suas sessões de terapia e as descobertas que estava fazendo sobre si mesmo. Em uma das sessões com a doutora Maria Helena, ele teve uma percepção importante. Doutora, acho que entendo agora por que fiz aquele teste terrível. O que descobriu? Depois que Elizabeth partiu, me senti completamente perdido. Ela era quem me conectava emocionalmente com os filhos. Sem ela, não sabia como demonstrar amor ou como reconhecer o amor deles por mim. Isso faz sentido. Muitas pessoas dependem de seus parceiros para a mediação emocional familiar. Exato. E em vez de aprender a me conectar diretamente com eles, criei um teste para forçar demonstrações óbvias de amor. Como se sente sobre essa descoberta? Culpado, mas também esperançoso. Se entendo o problema,
posso trabalhar para corrigi-lo. Essa percepção se tornou o tema de sua próxima carta para os filhos, onde explicou como a perda da mãe havia afetado sua capacidade de se conectar emocionalmente e como estava aprendendo a construir relacionamentos diretos com eles. 2 semanas depois, recebeu a primeira resposta. Era de Patrícia. Pai, li todas suas cartas. Algumas me fizeram chorar, outras me deixaram com raiva novamente. Não vou fingir que estou pronta para perdoá-lo completamente, mas reconheço que está fazendo um esforço genuíno para entender e mudar. A explicação sobre como a perda da mãe afetou sua capacidade de se conectar conosco faz sentido. Também perdemos nossa mediadora emocional quando ela partiu. Estou disposta a conversar, não para voltar ao que éramos antes, mas para ver se podemos construir algo novo e mais saudável. Mas quero que saiba, nunca mais tolero ser testada ou manipulada. Se acontecer novamente, será o fim definitivo de nossa relação. Podemos nos encontrar para um café na próxima semana. Patrícia. Osvaldo chorou ao ler a carta de Patrícia. Era mais do que esperava, mais do que achava que merecia. O encontro com Patrícia foi tenso, mas produtivo. Eles conversaram por 2 horas, e Osvaldo pode ver que a filha estava genuinamente interessada em entender suas motivações, mesmo ainda estando magoada. Pai, o que mais me machucou foi sentir que tudo o que fiz por amor foi interpretado como interesse financeiro, explicou ela. Patrícia, sei que não tenho como desfazer esse erro. Só posso prometer que aprendi a diferença. Como posso confiar nessa promessa? Porque agora entendo que amor verdadeiro não precisa ser testado. Precisa ser cultivado e demonstrado reciprocamente. Patrícia ficou em silêncio por alguns minutos antes de falar novamente. Pai, vou ser franca. Vai levar muito tempo para eu confiar completamente no Senhor novamente. Mas estou disposta a tentar reconstruir nossa relação se o Senhor realmente mudou. Mudei, filha, e continuo mudando a cada sessão de terapia. Então, vamos ver como isso evolui. Osvaldo saiu do encontro com Patrícia, sentindo que havia dado um passo importante na reconstrução de sua família. Marcelo ainda não havia respondido suas cartas, mas Sandra continuava dando atualizações sobre como ele estava processando a situação. Marcelo está menos irritado, contou Sandra durante uma ligação. Ainda magoado, mas menos irritado. Acho que suas cartas estão ajudando ele a entender suas motivações. Sandra, acha que ele aceitaria me encontrar? Ainda não. Mas continue escrevendo. Ele está lendo, e isso está fazendo diferença. Osvaldo continuou suas sessões de terapia e sua correspondência com os filhos. Com Patrícia, começaram a se encontrar semanalmente para café, reconstruindo lentamente seu relacionamento. Rafael também começou a visitar a casa regularmente novamente, embora o relacionamento ainda fosse cauteloso e formal. 3 meses depois do confronto no hospital, Osvaldo recebeu finalmente uma resposta de Marcelo. Pai, suas cartas têm sido esclarecedoras. Não vou mentir e dizer que não estou mais magoado, porque ainda estou. Mas também não posso ignorar o esforço genuíno que está fazendo para entender e mudar seus comportamentos. Sandra me convenceu de que devo pelo menos conversar com o Senhor. Não porque estou pronto para perdoar completamente, mas porque pode ser importante para meu próprio processo de cura. Podemos almoçar na próxima segunda-feira. Só nós 2, Marcelo. O almoço com Marcelo foi o mais difícil dos 3 encontros familiares. Marcelo estava visivelmente tenso e ainda muito ferido. Pai, o que mais me machuca é que questionou minha integridade, disse Marcelo durante o almoço. Sempre tentei ser um filho e um empresário honesto. Descobrir que duvidava de mim foi devastador. Marcelo, filho, nunca duvidei de sua integridade. Duvidei de suas motivações, o que foi igualmente injusto. É verdade. Foi injusto. Marcelo tomou um gole de água antes de continuar. Pai, também preciso admitir que talvez tenha dado motivos para suas inseguranças sem perceber. Como assim? Nos últimos anos converso muito sobre negócios quando estou com o Senhor. Talvez tenha dado a impressão de que só me importava com questões financeiras. Marcelo, isso não justifica o que eu fiz. Não justifica, mas ajuda a explicar. E se vamos reconstruir nossa relação,
preciso assumir minha parte na má comunicação familiar. O fato de Marcelo assumir parte da responsabilidade pelos problemas de comunicação familiar surpreendeu e tocou Osvaldo profundamente. Filho, mesmo que tenha havido má comunicação, minha reação foi desproporcional e cruel. Foi sim. Mas talvez agora possamos aprender a nos comunicar melhor. O almoço terminou com um abraço hesitante, mas genuíno. Era o primeiro contato físico que tinham desde o confronto no hospital. Nos meses seguintes, Osvaldo continuou sua terapia e seus encontros regulares com os 3 filhos. O processo de reconstrução era lento e às vezes doloroso, mas estava progredindo. Doutora Maria Helena o ajudou a desenvolver novas formas de demonstrar amor e de interpretar as demonstrações de amor dos filhos. Ele aprendeu a expressar inseguranças através de conversas diretas em vez de testes manipulativos. Uma tarde, durante um jantar na casa da família, o primeiro desde o incidente, Osvaldo decidiu fazer um anúncio importante. Filhos, quero compartilhar algumas decisões que tomei. Os 3 filhos o olharam com atenção, ainda cautelosos sobre surpresas vindas do pai. Primeiro, decidi me afastar gradualmente da administração diária da empresa. Vou me tornar presidente do conselho, mas Marcelo assumirá a presidência executiva. Marcelo ficou surpreso. Pai, tem certeza? É uma mudança muito grande. Tenho certeza. Aprendi que tentar controlar tudo por medo de perder controle é contraproducente. Confio em você para liderar a empresa. E nós? Perguntou Patrícia. Patrícia, gostaria que você se tornasse diretora jurídica da empresa. Seus conhecimentos em direito empresarial seriam muito valiosos. Pai, isso é inesperado, mas interessante. Rafael, sei que não tem interesse na empresa, mas gostaria que considerasse criar um projeto social usando recursos da empresa. Algo relacionado à educação, que é sua paixão. Rafael ficou em silêncio por alguns minutos, claramente pensando na proposta. Pai, seria interessante criar um projeto de alfabetização para adultos. Sempre quis fazer algo assim. Perfeito. Vamos destinar uma parte dos lucros anuais para projetos sociais sob sua coordenação. Patrícia foi a primeira a falar. Pai, essas decisões são muito importantes. Tem certeza de que não é outro teste? Completou Osvaldo. Não, filha. São decisões baseadas no que aprendi sobre confiar nas pessoas que amo e sobre como construir um legado baseado em relacionamentos, não apenas em bens materiais. Rafael se inclinou para a frente. Pai, isso significa que finalmente entendeu que nosso amor não precisa ser testado? Significa exatamente isso, filho. Vocês provaram seu amor milhares de vezes ao longo dos anos através de pequenos gestos, presença, cuidado. Eu estava cego para essas demonstrações porque esperava provas grandiosas. Marcelo sorriu pela primeira vez em meses. Pai, acho que essa é a primeira decisão genuinamente sábia que o vejo tomar em muito tempo. Obrigado, filho. Espero que seja a primeira de muitas. A conversa continuou até tarde, com os 4 discutindo planos para a nova estrutura familiar e empresarial. Pela primeira vez em anos, Osvaldo se sentiu verdadeiramente conectado com seus filhos. Nos meses seguintes, a transição na empresa foi suave. Marcelo assumiu a presidência executiva com entusiasmo e competência. Patrícia aceitou o cargo de diretora jurídica e implementou melhorias importantes nos processos legais da empresa. Rafael desenvolveu um programa inovador de alfabetização para adultos, que se tornou referência na cidade. O projeto deu a ele a oportunidade de aplicar suas habilidades pedagógicas em um contexto familiar, criando uma ponte entre sua paixão profissional e o legado familiar. O relacionamento de Osvaldo com os netos também foi gradualmente reconstruído. Sandra eventualmente permitiu que ele voltasse a visitar as crianças, primeiro sob supervisão, depois normalmente. Luana, que havia sido mais afetada pela situação, inicialmente ficou tímida com o avô, mas Osvaldo pacientemente reconstruiu a confiança dela através de pequenos gestos consistentes e honestidade apropriada para sua idade. Vô,
Por que disse que estava doente quando não estava? Perguntou ela durante uma das primeiras visitas após a reconciliação. Porque eu estava com medo, Luana. Às vezes adultos fazem coisas erradas quando estão com medo. Do que você tinha medo? Tinha medo de que vocês não gostassem mais de mim. Mas por que pensou isso? Nós sempre gostamos do vô. A simplicidade e sinceridade de Luana tocaram Osvaldo profundamente. Uma criança de 7 anos conseguia ver o que ele havia perdido de vista. O amor da família sempre existiu e nunca precisou ser testado. Um ano após o incidente do hospital, a família organizou uma festa para comemorar o aniversário de 68 anos de Osvaldo. Era a primeira celebração familiar verdadeiramente alegre desde a perda de Elizabeth. Durante a festa, Rafael fez um discurso que resumiu perfeitamente a jornada que todos haviam feito. Pai, o que aconteceu no ano passado foi doloroso para todos nós, mas também nos ensinou lições importantes sobre comunicação, confiança e perdão. Aprendemos que relacionamentos familiares precisam ser cultivados ativamente, não apenas dados como garantidos, continuou Patrícia. Marcelo completou. E aprendemos que amor verdadeiro não se prova através de testes, mas se demonstra através de ações consistentes ao longo do tempo. Osvaldo, emocionado, respondeu. E eu aprendi que a riqueza verdadeira de um homem não está no que acumula, mas nas relações que constrói. Vocês são minha verdadeira fortuna. Dona Conceição, que estava presente na festa, se aproximou de Osvaldo com lágrimas nos olhos. Senhor Osvaldo, finalmente vejo a família que sempre soube que vocês poderiam ser. Obrigado, Dona Conceição, por nunca ter desistido de nós. A festa continuou até tarde, com histórias, risadas e planos para o futuro. Pela primeira vez em anos, Osvaldo se sentia verdadeiramente rico, não por causa de sua conta bancária, mas por causa do amor genuíno que o cercava. Algumas semanas depois da festa, Dr. Henrique convidou Osvaldo para um café. O médico havia se tornado não apenas um profissional de confiança, mas um amigo verdadeiro. Senhor, Osvaldo, devo admitir que quando me pediu para participar daquela farsa, pensei que estava perdendo um paciente para a paranoia irreversível. E não estava. Pelo contrário, vejo agora que foi o ponto de virada que precisava para enfrentar seus demônios internos. Dr. Henrique, nunca vou conseguir agradecer o suficiente por ter me ajudado, mesmo quando estava fazendo a coisa errada pelas razões erradas. Às vezes, ajudar significa deixar que as pessoas enfrentem as consequências de suas escolhas. Felizmente, suas consequências levaram ao crescimento, não à destruição. Osvaldo continuou sua terapia semanalmente, mesmo depois da reconciliação com os filhos. Doutora Maria Helena o ajudou a entender que o trabalho emocional não termina com a resolução de um problema específico, mas é um processo contínuo de crescimento pessoal. Senhor Osvaldo, qual é a principal lição que leva dessa experiência? Perguntou ela durante uma sessão. Que o amor não é algo que se possui ou controla, é algo que se cultiva e compartilha. E como isso mudou sua forma de se relacionar com sua família? Agora procuro maneiras de demonstrar amor em vez de procurar maneiras de testá-lo nos outros. 2 anos após o incidente, Osvaldo estava em seu escritório em casa quando recebeu uma ligação de Rafael. Pai, pode vir até a universidade? Tenho uma surpresa para o senhor. Intrigado, Osvaldo foi até a universidade e encontrou Rafael esperando na entrada com um sorriso misterioso. Rafael, que surpresa é essa? Venha comigo. Rafael o levou até um auditório onde estava acontecendo uma cerimônia de formatura especial. Era a primeira turma de adultos alfabetizados através do programa social que Rafael havia criado com recursos da empresa familiar. Pai, esses 50 adultos aprenderam a ler e escrever através do projeto que o senhor financiou. Queriam conhecer a pessoa que tornou isso possível. Osvaldo ficou emocionado ao ver homens e mulheres de várias idades recebendo seus certificados de alfabetização. Muitos deles tinham histórias de vida difíceis, mas agora tinham uma nova oportunidade de crescimento. Uma senhora de 60 anos se aproximou dele após a cerimônia. O senhor é o senhor Osvaldo que criou esse programa? Não, senhora. Quem criou foi meu filho Rafael.
Eu apenas ajudei com os recursos. Quero que saiba que isso mudou minha vida. Aos 60 anos, finalmente posso ler para meus netos. Osvaldo se sentiu profundamente tocado. Pela primeira vez, entendeu o verdadeiro significado de deixar um legado. Não se tratava de acumular bens para passar para os filhos, mas de usar recursos para criar impacto positivo na comunidade. No caminho de volta para casa, Rafael e Osvaldo conversaram sobre os planos de expansão do programa. Pai, estou pensando em criar também um programa de educação financeira para pessoas de baixa renda. O que acha? Acho excelente, filho. E que tal incluir também cursos de empreendedorismo? Ótima ideia. Poderíamos usar as instalações da empresa para os cursos de fim de semana. Osvaldo percebeu que estava tendo exatamente o tipo de conversa que sempre sonhara ter com os filhos. Uma conversa sobre como usar o sucesso familiar para beneficiar outras pessoas. 3 anos após o incidente do hospital, a empresa familiar havia se transformado em muito mais que um negócio imobiliário. Havia se tornado uma organização com forte responsabilidade social, liderando projetos de educação, habitação popular e desenvolvimento comunitário. Marcelo havia expandido a empresa de forma sustentável, focando em projetos que beneficiavam tanto a empresa quanto a comunidade. Patrícia havia implementado práticas legais inovadoras que se tornaram modelo para outras empresas. Rafael havia criado uma rede de programas sociais que atendia milhares de pessoas. Durante um jantar familiar regular, que agora acontecia toda semana, Osvaldo refletiu sobre as mudanças que haviam acontecido. Filhos, vocês sabem que sou o homem mais orgulhoso do mundo? Por quê, pai? Perguntou Patrícia. Porque vocês pegaram uma empresa comum e a transformaram em uma força de transformação social. Isso é um legado muito mais valioso que qualquer quantia em dinheiro. Marcelo sorriu. Pai, aprendi isso com o senhor. Não com suas palavras, mas com suas mudanças nos últimos anos. Como assim? Vendo como o senhor mudou de alguém focado apenas em acumular riqueza para alguém interessado em criar impacto positivo. Foi inspirador. Rafael concordou. É verdade, pai. Sua jornada de crescimento pessoal nos inspirou a repensar o que queremos fazer com nossas vidas e nossa empresa. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Osvaldo olhou uma foto de Elizabeth que mantinha na mesa de cabeceira. Elizabeth, amor, acho que finalmente aprendi o que você sempre tentou me ensinar. A família não é sobre dinheiro ou herança. É sobre amor, confiança e crescimento mútuo. Embora ela não pudesse responder, Osvaldo sentiu uma paz profunda. Sabia que sua esposa estaria orgulhosa não apenas da reconciliação familiar, mas do homem que ele havia se tornado. 4 anos após o incidente, Osvaldo recebeu um convite inesperado. A universidade onde Rafael trabalhava queria homenageá-lo pelos projetos sociais que havia financiado. Pai, eles querem dar um título de cidadão honorário para o senhor, contou Rafael. O que acha? Filho, não mereço homenagem nenhuma. Apenas ajudei financeiramente. Quem merece reconhecimento são você e todas as pessoas que trabalham diretamente nos projetos. Pai, essa humildade é exatamente porque merece a homenagem. A cerimônia foi emocionante. Osvaldo foi apresentado não apenas como um empresário bem-sucedido, mas como um exemplo de como pessoas podem mudar e crescer em qualquer idade. Durante seu discurso de agradecimento, Osvaldo decidiu compartilhar publicamente a história de sua transformação pessoal. Há alguns anos era um homem rico em dinheiro, mas pobre em relacionamentos. Por causa de inseguranças e paranoia, quase perdi o que mais importava: minha família. Aprendi da forma mais difícil que riqueza verdadeira não se mede em bens materiais, mas na qualidade dos relacionamentos que construímos e no impacto positivo que criamos na vida de outras pessoas. Se minha história pode ensinar alguma coisa, é que nunca é tarde demais para mudar, crescer e reconstruir relacionamentos que pensávamos ter perdido para sempre. O auditório explodiu em aplausos. Muitas pessoas da plateia estavam claramente emocionadas com a honestidade e vulnerabilidade do discurso. Após a cerimônia, várias pessoas se aproximaram de Osvaldo
para compartilhar suas próprias histórias de reconciliação familiar. Ele percebeu que sua experiência havia tocado outras pessoas que enfrentavam desafios similares. Inspirado pelas reações, Osvaldo decidiu escrever suas memórias, focando na jornada de quase perder e depois reconstruir sua família. O livro seria uma forma de ajudar outras pessoas que pudessem estar enfrentando situações similares. Com a ajuda de Rafael, que tinha habilidades de escrita, Osvaldo passou os próximos meses documentando sua história. O processo de escrever o livro foi terapêutico, forçando-o a refletir profundamente sobre cada etapa de sua jornada. O livro, intitulado A Riqueza que Quase Perdi, foi publicado 2 anos depois. Tornou-se um sucesso inesperado, ajudando muitas famílias a reconhecer e resolver problemas de comunicação e confiança. Osvaldo usou os direitos autorais do livro para expandir ainda mais os projetos sociais da família, criando um ciclo virtuoso onde sua experiência pessoal gerava recursos para ajudar outras pessoas. 5 anos após o incidente do hospital, durante o aniversário de 72 anos de Osvaldo, Luana, sua neta, agora com 12 anos, fez um discurso que resumiu perfeitamente a transformação da família. Vô, quando eu era pequena, você me assustou fingindo estar doente. Na época não entendi por que fez isso. Agora mais velha, entendo que às vezes adultos fazem coisas erradas quando estão confusos ou com medo. Mas o que mais admiro é como você não desistiu quando descobriu que havia machucado as pessoas que amava. Em vez de ficar triste ou com raiva de si mesmo, você trabalhou muito para se tornar uma pessoa melhor. Isso me ensinou que quando cometemos erros grandes, não devemos apenas pedir desculpas. Devemos mudar nossas atitudes para mostrar que aprendemos de verdade. Por isso, vô, você é minha inspiração. Não porque é rico ou bem-sucedido, mas porque mostrou que qualquer pessoa pode mudar e crescer, mesmo depois de cometer erros sérios. O discurso de Luana deixou todos os presentes emocionados. Osvaldo percebeu que sua jornada de redenção havia criado um exemplo positivo não apenas para seus filhos, mas também para a próxima geração. Nos anos seguintes, a família Ferreira se tornou conhecida na cidade não apenas pelos negócios bem-sucedidos, mas pelo exemplo de como superar conflitos e construir relacionamentos genuínos. Osvaldo continuou sua terapia, agora mais como manutenção e crescimento contínuo do que como tratamento de problemas específicos. Doutora Maria Helena se tornou não apenas sua terapeuta, mas uma conselheira de vida. Doutora Maria Helena, às vezes me pergunto se valeu a pena passar por toda aquela dor para aprender essas lições. Senhor Osvaldo, acredita que teria aprendido as mesmas lições de outra forma? Provavelmente não. Eu estava muito blindado emocionalmente antes da experiência. Então talvez a dor tenha sido necessária para abrir seu coração para o crescimento. Aos 75 anos, Osvaldo estava supervisionando a inauguração de um novo centro comunitário, construído pela empresa familiar quando recebeu uma ligação de Rafael. Pai, tenho uma notícia para dar. Que notícia, filho? Vou ser pai. Você vai ser bisavô. A alegria de Osvaldo foi indescritível. A família que ele havia quase destruído com sua paranoia agora estava crescendo com uma nova geração. Rafael, que notícia maravilhosa. Quando? Daqui a 6 meses. E pai, queremos dar seu nome para o bebê se for menino. Osvaldo ficou emocionado até as lágrimas. Depois de tudo o que havia acontecido, os filhos ainda o honravam, considerando-o digno de ter seu nome perpetuado na família. Rafael, fico muito honrado, mas tem certeza? Pai, apesar de todos os problemas que enfrentamos, o Senhor nos ensinou lições valiosas sobre crescimento, arrependimento e redenção. Queremos que nosso filho tenha um nome que representa a capacidade de mudar e se tornar melhor. 6 meses depois, nasceu Osvaldo Ferreira Neto. Osvaldo segurou o bisneto nos braços e prometiu ser para ele o avô que quase não conseguiu ser para os próprios filhos. Durante os primeiros anos de vida do bisneto, Osvaldo se dedicou a ser uma presença constante e positiva na vida da criança.
Diferente de como foi com os próprios filhos, sempre focado nos negócios, agora ele priorizava tempo de qualidade família. Lia histórias para o bisneto, brincava no parque, ensinava valores através de exemplo rather than sermões. Era o tipo de avô que sempre quis ser, mas só aprendeu como ser depois de quase perder a família. Aos 80 anos, Osvaldo publicou um segundo livro, este focado especificamente na importância dos avós na formação das crianças. O livro incluía reflexões sobre como diferentes gerações podem aprender umas com as outras. O livro se tornou popular entre famílias que buscavam fortalecer laços intergeracionais, e Osvaldo começou a receber convites para palestrar sobre relacionamentos familiares e crescimento pessoal na terceira idade. Durante uma dessas palestras, uma senhora na plateia fez uma pergunta que o marcou profundamente. Senhor Osvaldo, se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente desde o início? Osvaldo pensou cuidadosamente antes de responder. É uma pergunta muito interessante. Por um lado, gostaria de ter poupado minha família da dor que causei. Por outro lado, não sei se teria aprendido as lições que aprendi sem passar pela experiência. O que posso dizer com certeza é que não mudaria o resultado final. Hoje tenho uma família unida, uma empresa com propósito social e relacionamentos baseados em amor genuíno e confiança mútua. Talvez a jornada tenha sido necessária para chegar a esse destino. Aos 82 anos, Osvaldo decidiu fazer uma última grande mudança. Doou a maior parte de sua fortuna pessoal para uma fundação gerida pelos filhos, dedicada a programas de educação e desenvolvimento comunitário. Manteve apenas o suficiente para viver confortavelmente e deixou heranças modestas para os filhos e netos. A verdadeira herança que queria deixar não era financeira, mas de valores e exemplos de como construir relacionamentos saudáveis. Filhos, disse ele durante o anúncio da doação, vocês já provaram que podem construir suas próprias vidas e sucessos. O que mais podem querer de um pai é o exemplo de como viver com propósito e amor genuíno. Marcelo, Patrícia e Rafael aprovaram unanimemente a decisão. Eles haviam aprendido que a verdadeira segurança financeira vinha de suas próprias habilidades e trabalho, não de heranças. Nos últimos anos de sua vida, Osvaldo se dedicou principalmente a 3 atividades: passar tempo com a família, escrever sobre suas experiências e aconselhar outras famílias que enfrentavam problemas similares aos que ele havia vivido. Tornou-se uma espécie de conselheiro informal para pessoas que procuravam reconciliação familiar. Sua casa estava sempre aberta para receber pessoas que precisavam de orientação sobre como reconstruir relacionamentos danificados. Uma das histórias que mais o marcou foi de um empresário de 50 anos que havia se afastado dos filhos por desconfianças similares às suas. Senhor Osvaldo, estou pensando em fazer algo parecido com o que o senhor fez. Fingir alguma situação para testar meus filhos. Não faça isso, disse Osvaldo firmemente. Aprenda com meus erros. Se tem dúvidas sobre o amor de seus filhos, converse diretamente com eles. Não crie testes que podem destruir relacionamentos que demoram décadas para reconstruir. Mas como vou saber se realmente me amam? Olhe para as ações deles ao longo dos anos. O amor verdadeiro se manifesta em pequenos gestos diários, não em grandes demonstrações em momentos de crise. Osvaldo conseguiu convencer o homem a buscar terapia familiar em vez de criar testes manipulativos. 6 meses depois, o homem ligou para agradecer. A terapia havia revelado que os problemas de comunicação eram mútuos e solucionáveis através de conversas honestas. Histórias como essa davam a Osvaldo a sensação de que sua experiência dolorosa estava sendo transformada em algo útil para outras pessoas. Aos 85 anos, a saúde de Osvaldo começou a declinar naturalmente. Desta vez, não havia fingimento. Apenas o processo normal de envelhecimento. A família se reuniu para cuidar dele com o mesmo amor e dedicação que ele havia testado anos antes através da mentira. A ironia não passou despercebida. Agora que realmente precisava de cuidados, ele os recebia naturalmente, sem precisar pedir ou testar.
Durante seus últimos meses, Osvaldo passou muito tempo conversando com cada membro da família, compartilhando memórias e expresse gratidão pelos anos de reconciliação e amor que haviam experimentado juntos. Para Marcelo, disse: "Filho, você se tornou o líder que sempre sonhei que fosse, mas de uma forma muito melhor do que imaginei. Aprendeu a liderar com coração, não apenas com lógica." Para Patrícia: "Minha filha, sua força e determinação sempre me impressionaram. Mas o que mais admiro é como manteve um coração generoso apesar de todos os desafios que enfrentamos." Para Rafael: "Meu filho, você me ensinou que sucesso verdadeiro não se mede em dinheiro, mas no impacto positivo que causamos na vida de outras pessoas. Seu trabalho social é meu maior orgulho." Para os netos e bisneto, deixou cartas para serem abertas em diferentes momentos de suas vidas, compartilhando conselhos sobre relacionamentos, valores e a importância de perdoar e buscar crescimento pessoal contínuo. Em seus últimos dias, Osvaldo expressou uma gratidão profunda pela jornada que havia vivido. "Dona Conceição", disse ele para a fiel empregada, que agora tinha mais de 80 anos, mas ainda cuidava da família, "obrigado por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu estava no meu pior momento. Senhor Osvaldo, foi um privilégio ver sua transformação. Poucos homens têm a coragem de mudar tanto quanto o senhor mudou." Dr. Henrique, que continuou sendo médico da família, visitava regularmente. "Doutor", disse Osvaldo durante uma das últimas consultas, "obrigado por ter participado daquela farsa terrível. Sei que foi difícil para o senhor." "Senhor Osvaldo, no final das contas, acho que foi uma das coisas mais importantes que já fiz como médico. Não porque ajudei numa mentira, mas porque ajudei um homem a encontrar uma verdade que precisava descobrir sobre si mesmo." Doutora Maria Helena também veio se despedir. "Senhor Osvaldo, raramente vejo uma transformação tão completa quanto a sua. Vai me deixar saudades. Doutora, a senhora salvou não apenas minha vida, mas minha família. Não tenho palavras para agradecer." Em uma tarde tranquila de domingo, cercado por toda a sua família, Osvaldo partiu peacefully em sua cama. Não houve drama ou sofrimento. Apenas uma transição serena de um homem que havia feito as pazes consigo mesmo e com todos que amava. O funeral foi uma celebração da transformação que ele havia experimentado. Centenas de pessoas compareceram, incluindo muitas que haviam sido beneficiadas pelos projetos sociais que ele havia financiado. Durante a cerimônia, Rafael falou em nome da família. "Meu pai não foi um homem perfeito. Cometeu erros sérios que poderiam ter destruído nossa família para sempre. Mas o que o tornou especial foi sua coragem de reconhecer esses erros e trabalhar incansavelmente para corrigi-los. Ele nos ensinou que nunca é tarde demais para mudar, que o amor verdadeiro não precisa ser testado e que a riqueza mais valiosa está nos relacionamentos que construímos. Mais importante, nos mostrou que redemption é possível para qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho difícil de crescimento pessoal e mudança genuína." Patrícia completou: "Papai transformou um momento de quase destruição familiar em décadas de relacionamentos saudáveis e amor verdadeiro. Essa é a herança mais valiosa que poderia nos deixar." Marcelo terminou: "E agora cabe a nós continuar o legado que ele construiu, não apenas nos negócios, mas na forma como tratamos uns aos outros e como usamos nossos recursos para ajudar outras pessoas." Após o funeral, a família decidiu continuar todos os projetos sociais que Osvaldo havia iniciado. A fundação foi expandida, os programas educacionais cresceram e o exemplo de transformação pessoal continuou inspirando outras famílias. O centro comunitário principal foi renomeado Centro Osvaldo Ferreira, Segunda Chances, simbolizando sua crença de que todas as pessoas merecem oportunidades de redenção e crescimento. Anos depois, quando o bisneto Osvaldo completou 18 anos, ele leu as cartas que o bisavô havia deixado para ele. Uma das frases que mais o marcou foi: "Meu querido bisneto, se essa carta chegou até você, significa que nossa família continuou unida após minha partida. Isso é mais valioso que qualquer tesouro material que eu poderia ter deixado. Lembre-se sempre, relacionamentos verdadeiros
são construídos sobre honestidade, confiança e amor incondicional. Nunca teste o amor das pessoas que importam para você. Em vez disso, demonstre seu amor através de ações consistentes e palavras sinceras. Se algum dia cometer erros graves, e você cometerá porque todos nós cometemos, tenha a coragem de assumir responsabilidade total e trabalhar para reparar o que foi danificado. Redemption sempre é possível para aqueles que genuinamente desejam mudar. Sua verdadeira riqueza não estará no que acumular, mas no impacto positivo que criar na vida de outras pessoas e nos relacionamentos amorosos que construir ao longo da vida. Seja orgulhoso de carregar nosso nome, mas saiba que o mais importante não é honrar o passado, mas criar um futuro ainda melhor para aqueles que virão após você. Com todo o meu amor e todas as lições que aprendi através do sofrimento e da redenção, seu bisavô Osvaldo. O jovem Osvaldo guardou essa carta como um tesouro, e ela se tornou um guia para suas próprias decisões de vida. A história da família Ferreira se tornou lenda na cidade, não como um conto de riqueza material, mas como um exemplo de como relacionamentos podem ser destruídos e reconstruídos, e de como pessoas podem mudar completamente através de determinação e humildade. O livro A Riqueza que Quase Perdi continuou sendo reeditado e traduzido para outras línguas, ajudando famílias ao redor do mundo a reconhecer e resolver problemas similares. Doutora Maria Helena usou a história de Osvaldo em suas aulas de psicologia familiar, demonstrando como a terapia pode facilitar transformações profundas, mesmo em pessoas que pareciam set in their ways. Dr. Henrique frequentemente contava a história para outros médicos, enfatizando a importância de considerar não apenas a saúde física dos pacientes, mas também seu bem-estar emocional e familiar. Dona Conceição, que viveu até os 95 anos, sempre termina suas histórias sobre a família Ferreira dizendo: Senhor, Osvaldo provou que nunca é tarde demais para aprender a amar de verdade. A empresa Ferreira continuou prosperando sob a liderança colaborativa dos 3 filhos, sempre mantendo o foco em responsabilidade social e impacto comunitário positivo. O programa de alfabetização de adultos criado por Rafael expandiu para outras cidades e se tornou modelo nacional para a educação comunitária. Os projetos de habitação popular desenvolvidos por Marcelo foram reconhecidos pelo governo como exemplos de desenvolvimento urbano sustentável. As práticas legais inovadoras implementadas por Patrícia foram adotadas por outras empresas como padrão ético para negócios familiares. 10 anos após a partida de Osvaldo, durante uma reunião anual da família para avaliar os projetos da fundação, Marcelo fez uma observação que resumiu perfeitamente o legado do pai. Às vezes me pergunto como seria nossa família se papai nunca tivesse feito aquele teste terrível no hospital. Como você imagina que seria? Perguntou Patrícia. Provavelmente ainda estaríamos vivendo de forma superficial, sem nunca ter desenvolvido a profundidade emocional que temos hoje. Paradoxalmente, aquela mentira terrível nos levou a relacionamentos mais verdadeiros do que jamais tivemos. Rafael concordou. É verdade. Se papai nunca tivesse criado aquela crise, talvez nunca tivéssemos descoberto nossa capacidade de perdoar, crescer e nos tornar uma família genuinamente unida. E os projetos sociais nunca teriam existido, acrescentou Patrícia, porque foi através da sua jornada de redenção que ele descobriu o verdadeiro propósito da riqueza. Eles olharam ao redor da mesa, vendo fotografias de todas as pessoas que haviam sido beneficiadas pelos projetos da família ao longo dos anos. Milhares de vidas haviam sido impactadas positivamente por causa da transformação pessoal de um homem que quase destruiu sua própria família por paranoia e insegurança. A história de Osvaldo Ferreira se tornou mais que uma lição sobre relacionamentos familiares. Tornou-se um exemplo de como o sofrimento pode ser transformado em crescimento, como erros podem ser convertidos em sabedoria, e como uma pessoa pode mudar completamente o curso de sua vida e o impacto que tem no mundo. O Centro Comunitário Segunda Chances exibe uma placa na entrada com a frase que se tornou o lema não oficial da família Ferreira:
Nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para amar verdadeiramente. Essa frase continua inspirando pessoas de todas as idades que visitam o centro, lembrando-as de que redemption e transformação são possíveis para qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho difícil de mudança genuína. E assim, a história de um homem que quase destruiu sua família através de paranoia e testes cruéis se transformou na história de uma família que descobriu o verdadeiro significado de amor, perdão e propósito. A riqueza que Osvaldo quase perdeu não era medida em dinheiros ou propriedades, mas em relacionamentos genuínos e no legado de transformação pessoal que deixou para futuras gerações. Sua história continua sendo contada não como um aviso sobre os perigos da paranoia, mas como uma inspiração sobre o poder da mudança pessoal e a possibilidade de redenção, mesmo após os erros mais graves. Fim da história. E agora, querido ouvinte, queremos saber sua opinião sobre esta história tocante de transformação e redenção. Você acredita que Osvaldo tomou as decisões certas ao final? Já passou por alguma situação em sua família onde a comunicação se perdeu? Compartilhe conosco suas reflexões nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis em suas próprias famílias. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.